Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Recentemente eu li uma matéria sobre Hayao Miyazaki, que é famoso pelas animações A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke, O Castelo Animado, entre outros grandes sucessos do estúdio Ghibli. Infelizmente o título da matéria é muito tendencioso e uma forçação de clickbait, mas de qualquer forma eu fui ler o conteúdo e encontrei uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: os americanos atiram nas coisas, explodem elas. Você espera que eles façam coisas assim. Se alguém é seu inimigo, se torna ok matar um número infinito deles. Essa frase faz parte de uma entrevista que ele concedeu a blogs no Japão, e o resto dessa entrevista ele continua desenvolvendo esse raciocínio dele, mas seguindo muito mais um viés racial e de dominação cultural, coisa que aqui no Brasil o Ariano Suassuna já fez comentários semelhantes também. E embora a intenção do Hayao Miyazaki seja seguindo essa linha, eu gostaria de me apegar mais à frase que eu falei no início. Porque recentemente ocorreram dois massacres. Um aqui no Brasil, numa escola de Suzano. Se você não ouviu falar disso, eu não sei em que planeta você está vivendo. E outro que aconteceu numa mesquita lá na Nova Zelândia, em que o atirador chegou ao extremo de filmar em tempo real o que ele estava fazendo. Assim, coisas indescritíveis, mas que está se tornando cada vez mais comum. Não é a primeira vez que eu vejo chegar à grande mídia a história de alguém invadindo uma escola ou uma creche e matando crianças. E nos Estados Unidos isso é ainda mais epidêmico, acontece com ainda mais frequência. E não dá para afirmar com certeza de que isso não vai voltar a se repetir. Na verdade, pode ser que volte a se repetir mais cedo do que a gente espera. E o que causa isso é uma série de fatores, não é algo tão simples como uma única causa. Eu vejo pessoas falando, é videogame, é bullying, é doença mental, é tudo isso e mais um pouco. E uma coisa que eu acho que o Brasil tem em comum com os Estados Unidos é a linguagem da eliminação. Eu não tenho um profundo conhecimento a respeito de como isso está se desenvolvendo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, essa dicotomia de se não está do meu lado, está contra mim. Se não está votando no meu candidato, está votando no meu pior inimigo. Se é uma partida de futebol, o torcedor literalmente cai na porrada com a torcida adversária. Assim. Aqui no Brasil, a resolução de diferenças tende à violência de uma forma que eu fico impressionada com o quanto ninguém está chocado. Porque já virou uma banalidade, já virou cotidiano, a gente já abraçou certas ideias e a gente nem tem mais estranhamento a respeito delas. Coroar toda essa situação, a gente tem uma espetacularização da violência. Então, quando ocorre uma tragédia no mesmo nível do ciclone de Moçambique, a mídia brasileira não tem tanto interesse quanto tem na vida, na obra e na trajetória de um cara que é um atirador que promoveu um massacre. Me parece que estamos nos convertendo em uma sociedade que se entretém com a violência. Então ocorrem fenômenos que são sintomas dessa banalização, dessa aceitação que a gente tem. Porque quando um país chega ao ponto de eleger para presidente um candidato uma das marcas de campanha é simular uma arma com as mãos, é sinal de que ninguém mais está se chocando com isso. Ninguém mais está se chocando com a ideia de que ocorra facilidade de acesso à arma. O nosso choque é muito mais pelo fato do atirador ser um rapaz branco, de classe média, invadindo uma escola que deveria ser um lugar seguro e matando crianças por nenhum motivo que a racionalidade explica. Mas nesse país já ocorrem massacres com uma certa frequência e a gente não se importa quando as vítimas desse massacre são pessoas de baixo poder aquisitivo. É até engraçado porque se um empresário branco morre num assalto, a gente fala que um cidadão decente, trabalhador, foi assassinado por um bandido. Mas quando um trabalhador na favela está carregando um guarda-chuva e é assassinado pela polícia porque esse guarda-chuva foi confundido com uma arma, tudo bem.
aí tá tudo certo, é aceitável, é um efeito colateral que infelizmente atingiu uma pessoa inocente, mas há de se ter paciência, porque a polícia tem que mesmo invadir as regiões onde moram as pessoas menos favorecidas. Tem que ter tiroteio entre a casa de pessoas civis que não são bandidos, não tem nada a ver com isso. E tá tudo bem se isso for num lugar periférico, tudo bem se isso for entre pessoas marginalizadas. Mas no momento em que as execuções e os assassinatos saem da favela e chegam no cidadão da classe média brasileira, aí sim as pessoas se chocam. E aí entra exatamente a frase do Hayao Miyazaki, porque a mídia expõe a violência de uma forma que a gente aceita com muita naturalidade. É triste falar isso, lamentável fazer essa reflexão. Eu sou fã de filmes de ação, eu assisti filmes com Schwarzenegger e Stallone na minha infância e na minha adolescência. Eu aprecio muito o trabalho desses artistas, eu acho que são pessoas incríveis. Eu sou muito fã do universo de super-heróis, eu sou muito fã da Marvel e da DC, mas lamentavelmente eu vejo que existe uma proporção de histórias contadas que se resolvem muito mais com violência do que de outras formas, do que com a diplomacia, do que com a criatividade, do que com a conciliação pacífica de conflitos. E eu realmente não tenho uma resposta para isso. Eu não tenho como chegar aqui e falar para você que eu cheguei na solução, que eu tenho como inventar uma forma de resolver essa questão. Eu não tenho essa solução, eu não sei como se resolve isso. Eu apenas simplesmente parei para pensar a respeito disso e eu não consigo discordar do Miyazaki. Eu não consigo dizer que ele está errado. Por mais que tenha um viés xenófobo na declaração dele de defender que o que é estrangeiro não é bom o suficiente para o povo japonês, ainda assim existe algo coerente e existe algo a ser escutado no que ele está dizendo. Porque o que a sociedade está demandando é algo impraticável. Como é que pode se esperar que não ocorra mais nenhum massacre em nenhuma escola, mas sem alterar a nossa cultura de banalização de armas e violência e de se resolver tudo no tapa e de não ter mais diplomacia para se debater conflitos e não existe mais diálogo quando existe oposição de ideias? Existe aí uma conta que não fecha. De um lado, a gente fica chocado e preocupado porque pode voltar a acontecer de uma escola da classe média ser invadida por um atirador e crianças acabarem morrendo. E isso é um terror para muitas famílias no país. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas famílias compactuam com o enaltecimento de armamentos que um candidato à presidência faz. Eu não tenho uma resposta, eu só tenho essa reflexão que pode ser o início para a gente começar a conversar, debater, refletir a respeito da situação, pensar um pouco mais a respeito de como a gente está construindo a nossa cultura em relação à violência e às armas. Eu gostaria de ler aqui na área de comentários a sua opinião a respeito disso. Me dá um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!